Estamos analisando o verbo bará no livro de Gênesis. Muita gente sincera tem alegado que o verbo bará significa criar do nada. Este conceito a pessoa obtém por causa do versículo de número um, porque no versículo número um de Gênesis diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, sabemos que não havia nada no princípio, e antes disto nada havia, só havia o caos, vou dizer assim, e, portanto, Deus traz à existência, ou seja, cria matéria ou ainda cria algo. Agora, a afirmação de que Bará é criado nada não corresponde com o uso dentro do Antigo Testamento. Porque se no primeiro versículo, dentro da primeira sentença, esta é a ideia, que Deus cria a partir do nada, mas não se sustenta quando você vai para o versículo de número 27. Eu vou fazer a leitura em português e você vai acompanhar daqui a pouquinho no hebraico, lembrando que é da direita para a esquerda. Diz assim: Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Observe que começa o emprego do verbo bará aqui. Aqui é o verbo bará. Acontece que a forma, a grafia está diferente, porque note que a consoante não tem o daguete dentro. Logo, ela sofre uma transformação e a pronúncia vai ser, digamos assim, suavizada. Ao invés de ser B de bola, você vai ler V, porque o som de V com E, V. R, o este e o A. E a forma final é a mesma. E aqui percebe o que é comum no hebraico, uma junção de palavras, seja conjunção, preposição, artigo, tudo isso está junto e misturado. A pronúncia aqui que nós fazemos é iai verá, iai verá, iai verá. É justamente a utilização do verbo bará aqui. E conforme a nossa tradução, criou Deus. Ou seja, e Deus, nessa sentença aqui, ó, e Deus criou, ou criou Deus. Este é o sentido. Mas vai aparecer uma outra vez o verbo bará aqui. E como é que a gente vai encontrar? Olha só, aqui fala Elohim, e agora aqui, ó, na grafia, na mesma que é utilizada lá no versículo de número um, bará. A mesma forma. Agora observe que o bet, ele tem esse som de B, porque agora me aparece o daguejo. Só isso. Isso ocorre bastante na, na língua hebraica. Muda muito, vou dizer assim, a forma de pronunciar, a vocalização da vogal vai alterando. Vou dar um exemplo. Na palavra eretz, terra, é eretz, com E, perfeito? Mas quando tem a junção do artigo ha, você não lê ha-eretz, e sim ha-aretz. Ou seja, essa mudança na sonorização. Eretz, terra. A terra, quando entra um objeto, quando um artigo definido, a terra, ha-aretz. E não mais Eretz, como terra. Porque terra, Eretz, está na forma e como se fosse uma terra. Na tradução literal é uma terra. Ha-aretz é a terra, já definiu por conta do artigo. Lá no versículo um, como eu falei, Deus vai criar a partir do nada.
Mas este verbo tem a ideia de ser atribuído apenas a uma divindade, ou, em outras palavras, a Deus. Aqui é utilizada bará, quando ele vai criar o quê? O homem e a mulher, e necessariamente não, ele não cria a partir do nada. Ele não cria o homem a partir do nada. Aqui vai surgir e vai ocorrer pela, no caso, quarta vez em Gênesis aqui, ó. Primeira vez, versículo 1, agora versículo 27 no início, bará, aqui tá na forma aqui, sem a junção, verá, essa é a pronúncia, verá. Eu deixei a junção aqui da palavra de fora, só para você identificar. Temos bará, e novamente aqui, ó, bará. Ora, se criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, eu pergunto, Deus fez o homem e a mulher a partir do nada? Três vezes a ocorrência do verbo bará. A resposta é um sonoro não. Não. Porque criar, repito, sempre é um verbo atribuído para a pessoa de Deus ou divindade. Ponto final. Naquele primeiro momento, Deus cria a partir do nada. Mas não significa que o verbo tem esta conotação ou esta ideia. É uma atribuição do verbo apenas para a divindade. E Deus vai criar o homem e a mulher a partir de quê? De elementos, vou dizer assim, já criados, pré-existentes, ou seja, que foram criados de antemão, lá de acordo com o versículo de número 1. Tanto é que, se a gente avançar aqui, eu vou me reportar ao capítulo de número 2. Eu vou voltar aqui rapidamente. Eu vou ter que diminuir número 2. Agora sim. 2,7. 2,7. O que nos diz a palavra de Deus? Olha só. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Aqui, o verbo formar, ou aqui utilizado como formou, não é o mesmo bará. Eu sei disto. Mas eu quero salientar que Deus criou ou formou o homem a partir de elemento pré-existente que ele tinha feito de antemão, lá no começo da criação. Porque o homem é formado do quê? Do pó da terra. Logo, bará não tem essa conotação de criar do nada, mas sim, repito, é um criar atribuído somente a Deus ou ainda uma divindade. Existem dicionários de grande envergadura, vou dizer assim, no meio acadêmico, onde a pessoa fala que é criar a partir do nada, mas está completamente equivocado, porque até mesmo no emprego dentro do contexto hebraico não tem sequer essa conotação. Agora, deixar apenas para fomentar. Bará significa apenas criar, um, um criar como um ato divino? Não. Vai ocorrer inúmeras outras vezes no decorrer das páginas do Antigo Testamento, de uma forma mais específica, vai trabalhar muito, se utilizada no livro de Isaías, mas com uma outra significação. Por exemplo, no sentido de cortar, separar. Esta é a ideia que nós encontramos no contexto de Isaías e tem ainda outro sentido que é empregado no Antigo Testamento.
Fiquemos com esta informação, porque você já viu com seus próprios olhos que Bará repete-se outras vezes no próprio livro de Gênesis, capítulo 1, e não tem esse sentido que é atribuído a ele indevidamente como criar a partir do nada. Porque, como já foi dito, ele criou o homem a partir de algo pré-existente. Afinal de contas, lá no começo da criação, ele sim criou a partir do nada, mas depois disso ele vai criar a partir daquilo que ele já fez ou realizou.